Senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do precedente regimental número 43/2007, em segunda chamada, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2013, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída por excelentíssimo senhor vereador Átila Nunes, presidente, excelentíssimo senhor vereador professor Washington, vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. A mesa está assim constituída. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, senhor controlador-geral do município do Rio de Janeiro, Antônio César Lins Cavalcante, senhor contador-geral do município, Márcio Martins Loureiro, senhor superintendente de orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Carlos Evandro Viegas, excelentíssimo senhor vereador professor Washington, vice-presidente da comissão, e excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. Para fazer uso da palavra, convido excelentíssimo senhor secretário. Obrigado, bom dia, vereador professor Washington, cumprimento também o vereador Jefferson Moura e todos os demais presentes aqui a essa sessão. Vamos passar hoje aqui o resultado, né, de receitas e despesas, o cumprimento das metas fiscais até 30 de abril de 2004, referente ao primeiro quadrimestre. Nós temos, em relação às receitas totais do município, uma arrecadação total de 7,9 bilhões de reais acumulados nesses 4 meses, comparados com uma meta inicial de 8,8 bilhões. Essa tabela geral abre, né, as receitas em termos dos seus principais grupos, né? Nós vemos na parte de receitas correntes um valor de 7,6 bi, relativamente próximo, um pouco abaixo do inicial estimado de 7,76 bilhões. Tratando dos principais grupos, né, de receitas, que são a arrecadação própria e a arrecadação transferida, nós verificamos um resultado bastante similar ao que estava previsto na lei orçamentária, né? A receita tributária prevista para esses 4 meses era de 3,439 bilhões e o realizado foi 20 milhões acima, quer dizer, 1% acima do inicialmente estimado. No grupo de transferências correntes, ao contrário, o resultado ficou ligeiramente abaixo, 70 milhões de reais, mas, enfim, o resultado é bastante próximo do que a gente tinha na lei orçamentária. Eu vou depois abrir, né, esses grupos, como a gente tradicionalmente faz, em termos dos principais impostos. Então, em relação a esse slide, o que a gente tem de maior variação negativa, no caso, são as receitas de operação de crédito e transferências de capital, cujo ritmo de entrada nesse primeiro quadrimestre em relação ao estimado na LOA foi menor. Mas, como a gente tradicionalmente coloca aqui, esses são grupos que a receita acompanha a despesa, então não é propriamente de forma alguma uma falta de recursos, mas sim um andamento, né, das operações que são financiadas. Todas as operações de crédito e todas as transferências de capital, todos os convênios, né, que estavam previstos na lei orçamentária de 2014, eles já estão assinados. Tá? Então, não tem nenhuma
operação que estava prevista na LOA, que ainda está por obter aprovação ou por assinar. Eles já estão todos assinados. Então, a entrada da Receita vai seguir o cronograma que seja de fato verificado na obra. Então, a gente não tem uma frustração na Receita sob vista, é apenas o andamento dos projetos, né? Em termos das outras receitas, né, a principal flutuação é no caso das outras receitas correntes, que tem uma variação aí de 140 milhões em relação à lei orçamentária anual, que é um grupo que inclui principalmente receitas da dívida ativa e contrapartidas do urbanismo, que nesse primeiro quadrimestre tiveram um crescimento menor, né? Ao longo do ano a gente tem verificado que isso tem se compensado. Então, como um todo, na parte de receitas correntes, a gente tem aí uma flutuação de 2,4%, abaixo do que era previsto na lei orçamentária realizada no ano passado. Se puder passar o próximo slide. Quando a gente compara com o ano de 2013, que é o que demonstra o crescimento, né, das receitas, nós temos na receita tributária um crescimento próximo a 9%, 8,7% em termos nominais, que acho que é um resultado bastante bom, considerando, obviamente, o cenário da economia nacional, que é de baixo crescimento econômico. Então, a gente ainda continua crescendo a arrecadação em termos reais, e depois eu vou demonstrar, acho que principalmente no ISS, né? O principal responsável por esse resultado ainda é o ISS. Então, nós arrecadamos aí 276 milhões em receita tributária acima do ano passado, e nas transferências correntes nós arrecadamos 199,9 milhões acima do ano passado, também com um crescimento real, 8,5%. Então, em termos da arrecadação de tributos, né, acho que nós tivemos um bom resultado diante do cenário econômico que a gente atravessa, né? Crescimento real aí próximo a 3%. É um desempenho, enfim, bom. Algumas receitas em relação ao ano passado flutuaram também. No caso da receita de contribuições, isso é basicamente contribuições ao Funprev, né, derivados do crescimento da folha de pagamento. A receita de serviços, ela é praticamente toda intra-orçamentária, então são pagamentos, por exemplo, que se faz pelo uso da Conlurb. Então, o calendário de pagamentos, ele flutua ano a ano, no consolidado da prefeitura não é relevante. E nas outras receitas correntes, nós temos um impacto em relação ao ano passado, principalmente do PPI Carioca. Quer dizer, como ano passado nós fizemos um programa de refinanciamento de dívida tributária de ISS e IPTU, então a arrecadação de dívida ativa que entra aqui em outras receitas correntes, ela em 2013 será maior do que em 2014, porque em 2014 nós não temos esse efeito de recebimento de dívidas atrasadas, né, dentro do programa. Então, por isso, até o crescimento da receita corrente acaba sendo um pouco menor. Mas no grupo que representa a arrecadação mesmo do município, que é a receita tributária e as transferências, nós temos aí uma taxa de crescimento real próxima de 3%, como eu já disse. As receitas de capital, no primeiro quadrimestre, elas normalmente não são tão elevadas, porque elas são tipicamente ligadas à execução das despesas de capital, né? As despesas de capital no primeiro quadrimestre tende a ter uma liquidação menor, porque o orçamento fica um tempo fechado, então as despesas continuadas normalmente são mais relevantes no primeiro quadrimestre. Então, receita de operações de crédito e transferência de capital, o primeiro quadrimestre normalmente é inferior aos outros quadrimestres, né?
Então, em termos totais da receita, nós tivemos uma flutuação de 430 milhões a mais, o que dá um crescimento muito próximo à inflação, né? Próximo a 6%. Puder virar, por favor. Vamos falar agora dos tributos próprios do município, como a gente demonstrou no slide anterior. O crescimento foi de 276 milhões, 8,7% nominal. O crescimento é principalmente relacionado ao ao ISS, né, o maior tributo, que teve um crescimento de 9%. Né, acho que é um desempenho ainda robusto, dado o cenário econômico, como eu falei antes. Né. O IPTU também teve um crescimento de 8,8%, aí nesse caso tem mais a ver com maior quitação, né, de cota única em relação ao exercício anterior. Né. Então, às vezes, o IPTU nos quadrimestres iniciais ele pode crescer acima ou abaixo da inflação, dependendo se mais pessoas optaram por pagar em cota única ou não. O desempenho mais fraco é do ITBI, como era esperado, tendo em vista a redução do movimento do mercado imobiliário, né? Acho que é notório que a quantidade de transações de compra e venda de imóveis no Rio de Janeiro não está no mesmo volume dos anos anteriores, então, obviamente, a arrecadação do ITBI sofre isso. Mas o ISS, que é a principal rubrica de receita do município, permanece com um desempenho que a gente considera bastante bom no momento da economia que a gente atravessa. Esse gráfico apenas apresenta os impostos graficamente, né, em termos de crescimento real. Então, todos eles apresentam crescimento real, com exceção do ITBI, né, que em termos reais sofreu uma queda quando a gente inflaciona o valor do ano passado. Passando para as transferências, o crescimento nominal ele é bastante próximo ao dos impostos próprios, 8,5%, o que representa também um crescimento acima da inflação. Os maiores valores que são ligados ao ICMS, né, seja o ICMS líquido, seja o que vem via Fundeb, que tiveram um crescimento aí próximo ao do nosso ISS, né, entre 8% e 9% nominais, enquanto que as rubricas menores tiveram variações, mas em todos os casos nós tivemos crescimento nominal das receitas. Apresentando também, enfim, visualmente, só para permitir algum tipo de ajuda, mas a informação é a mesma. Então, falando em termos da receita, eu acho que nós temos um cenário de um crescimento, né, bem mais tímido da arrecadação, conforme acho que já era esperado e conforme nós já havíamos nos preparado para isso. Né. Com relação à despesa liquidada, o valor total neste primeiro quadrimestre até abril foi de 5,77 bilhões, contra 5,3 bilhões do ano passado. O crescimento ele é bastante próximo, né, ao que a gente vê nas nossas receitas de arrecadação, né, 8,7% em termos nominais. A despesa de pessoal em encargos sociais teve um crescimento de 417 milhões, uma flutuação aí de mais ou menos 14%, que é fruto principalmente do aumento relativo de despesas por conta de aumentos, né, de dissídios extraordinários que se fizeram no final de 2013 e início de 2014, né, o acordo dos professores, a Conlurb. Então isso como um todo causou um aumento da despesa de pessoal acima da inflação.
que se reflete também no aumento, né, da receita de imposto de renda e no aumento da receita de contribuições. Mas na parte então parte desse aumento, na verdade, ele retorna para o município, né, via contribuições e via imposto de renda. Esse grupo é que é o responsável pelo crescimento de despesa total, na verdade, né, 417 sobre 464. Quer dizer, os demais grupos, eles praticamente se anulam. Receita, despesa corrente reduz um pouco, investimento aumenta, então as despesas ditas não obrigatórias, elas, de certa forma, se zeraram no período e nós tivemos um aumento de despesas de pessoal. O quadro de despesa liquidada, ele, em relação a 2013, tem um aumento aí relativo da rubrica de despesa de pessoal, de mais ou menos 3%, né, um peso maior de mais ou menos 3% no orçamento, que foi compensado principalmente pela redução do peso relativo de despesas correntes, né, de outras despesas correntes. Mas, basicamente, eu acho que o retrato do nosso orçamento continua o mesmo, em termos gerais. A despesa por função de governo nesse primeiro quadrimestre está aberta nessa próxima tabela. As maiores rubricas são, né, na área de educação e saúde. E nós temos também o gasto da administração, né, que é basicamente o funcionamento da máquina, previdência e urbanismo. Urbanismo, lembrando que inclui principalmente investimentos. Então, investimentos nas grandes obras, corredores viários, estão sob essa rubrica de urbanismo. Então, a administração, previdência, saúde, educação, urbanismo são os 5 grupos principais de despesa já consolidados no orçamento. Quando a gente olha o resultado orçamentário é de receita total do município, 7,9 milhões, menos despesa total no período, 5,8 bilhões, nós temos um resultado positivo de 2,2 bilhões, idêntico ao resultado de 2013, né? Isso tem a ver principalmente com a sazonalidade das receitas e das despesas. Nós temos concentração de IPTU no primeiro quadrimestre e temos uma menor liquidação de despesas no primeiro quadrimestre. Então, o resultado orçamentário do início do ano é positivo, né? Você acumula um caixa que vai sendo gasto depois ao longo do ano. Então, em relação a 2013, nós temos uma estabilidade desse resultado, 2,2 bilhões positivo. O resultado primário, que está consolidado aqui no finalzinho da tabela à esquerda, né, janeiro a abril, também é idêntico ao ano passado, né? No passado 2 bilhões, esse ano também 2 bilhões. Né? Resultado primário que reflete o resultado orçamentário em grande medida. Também costuma ser positivo nos primeiros períodos. O resultado nominal nesse período, como também normalmente é esperado, quer dizer, abril em relação a dezembro, a gente sempre tem uma redução da dívida líquida, por causa desse acúmulo de caixa que a gente tem, né? Entrada de receitas e menor execução de despesas. Então, o caixa de abril, né, em relação a dezembro, todos os municípios é sempre maior, então você tem normalmente uma redução da dívida líquida. Então, quando a gente compara dezembro com abril, aquele superávit orçamentário primário de 2 bilhões fica no caixa, isso dá um resultado nominal negativo. Resultado nominal negativo significa redução no endividamento líquido. Tá? Nossa dívida consolidada em abril em relação a dezembro, a primeira linha da tabela, ficou estável, né, 11,8 bilhões, dada a quitação dos RPs e ainda a entrada de caixa, você tem a dívida consolidada líquida caindo de 8,5 bi para 6 bi. Né?
Isso é um resultado que, ao longo do ano, ele é parcialmente revertido, porque, como eu disse, o ativo disponível vai sendo consumido na medida que as despesas vão sendo gastas mesmo, né? Passando para o próximo slide, a receita corrente líquida no acumulado dos últimos 12 meses teve um crescimento de 11,5%, é um excelente resultado, né? Lembrando que aqui, nesse caso, a gente está tratando de 12 meses, então não é mais só 4 meses. Então, a receita corrente líquida de maio de 2013 a abril de 2014 somou 18,4 bilhões, e aí ela ainda carrega uma taxa de crescimento mais alta do que a gente tem visto esse ano. Então, por isso que ela cresce mais do que a receita nos 4 meses, porque ela carrega ainda um crescimento de 13 em relação a 12, né? De qualquer forma, é um número bastante importante, e essa receita corrente líquida, sempre lembrando, é a principal base para os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são apresentados alguns no próximo slide. Os dois primeiros, como a gente sempre explica aqui, eles ficam prejudicados, né, porque são limites que têm que ser apurados ao longo de 12 meses, né, e não ao longo de 4. Por exemplo, saúde 15% e educação 25%, eles são aplicados em cima de uma receita que no primeiro quadrimestre é muito grande, principalmente por causa do IPTU, ao passo que as despesas a gente ainda só executou 4 meses. Então, como a receita no início do ano é maior do que a despesa, quando você faz essa proporção, ela não fica menor do que será. Mas, enfim, na base de 12 meses, a gente continua aplicando algo em torno de 20%, 21% em saúde e 25% a 26% em educação, o que cumpre com os limites constitucionais, né? No caso da despesa de pessoal, ela está próxima a 41% da receita corrente líquida, que é somente o Poder Executivo, lembrando que o limite máximo é 54%, o prudencial é 51%. Esse indicador, tendo em vista esse relativo aumento das despesas de pessoal, ele tenderá a aumentar um pouco ao longo desse ano, mas ainda ficará confortavelmente abaixo do limite. Dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida anual, esse é um limite que a gente tem tido muita folga e permanece, né, 34%, isso é praticamente 1/3 do limite de 120%. Um quadro de endividamento muito abaixo do que a gente vê em outros governos, né, comparáveis, seja nos maiores estados ou em São Paulo, enfim, que é uma capital também muito relevante. Esses indicadores passam de 150%. Então, realmente, o endividamento líquido do município é bastante confortável. Isso se traduz também no último limite, quando a gente projeta, né, 15 anos à frente, o serviço da dívida, quanto que ele deve consumir da receita corrente líquida, já incluindo todas as operações que a gente já contratou e ainda não recebeu, né? Isso é projetado no fluxo, se prevê comprometer apenas 6,5% da receita, lembrando que o limite é 11,5%. Esse é outro indicador também que a gente tem muito abaixo dos outros entes, alguns dos quais até ultrapassam esse limite e até são obrigados a acumular resíduo nas suas dívidas. Então, no caso do município do Rio, está muito confortável. Para finalizar, eu vou passar os slides aí de dívida que a gente tem sempre passado. Não temos nenhuma alteração relevante em relação à audiência anterior, tá? Esse primeiro é o limite que a gente tem por conta do contrato de dívida com a União, né? Todos os municípios que têm aquela dívida com a União lá da época da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal devem obedecer a essa medida. O limite, ele diz que a dívida bruta não deve ultrapassar a receita líquida real. Caso isso aconteça, o ente, né, não pode contratar novas operações. Nós continuamos aí com algo próximo a 0,8, quer dizer, bastante abaixo do limite. O próximo é o limite da LRF,
né, o mais conhecido, dívida consolidada abatida dos haveres financeiros não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida. Nós vemos aí claramente, né, uma trajetória de redução e de estabilização do limite. Em abril ele estava próximo a 34%, nos finais de ano ele tem ficado entre 45% e 50%, porque o caixa no final do ano é menor, por conta da execução total das despesas, mas nós vimos nesses últimos anos realmente uma redução relevante, né? Destacando que eu coloquei o número de 2008 conforme ele foi publicado, 0,58%, mas tem uma nota de rodapé de página aqui explicando que, na verdade, o critério de apuração desse limite mudou desde então. Então, se em 2008 nós calculássemos como se calcula hoje em dia, ele seria 79. Então, na verdade, para comparar com 54, com 47, com 34, o de 2008 seria 0,79. Isso está explicado aqui numa nota de rodapé. Então, ele está bastante reduzido, o que demonstra realmente que as dívidas que nós temos recebido, né, com as operações com o BNDES e com a Caixa, além de serem totalmente destinadas a investimento e terem condições de pagamento bastante suaves, elas cabem confortavelmente no nosso orçamento, tendo em vista o crescimento da receita. Quer dizer, a receita cresceu muito mais do que o espaço que a gente contratou. O próximo demonstra aquele limite que eu mencionei, que é o comprometimento. Esse não é estoque, né? Ele olha para frente. Então, até 2027, em média, tendo em vista as operações que a gente já tem e todas as outras que a gente já tem contratado, as despesas de pagamento dessa dívida vão consumir quanto da receita corrente líquida da cidade nas próximas 2 décadas. A gente vê praticamente metade, né, do que poderia ser, caindo de 10,5% para 6,5%. Então, novamente, demonstra uma dívida equalizada e que penaliza pouco o orçamento. Por fim, o serviço da dívida, aí no caso é só uma abertura para os senhores das despesas, né, por conta aí do acordo com o Banco Mundial, nós tivemos uma redução importante nas despesas com a União, que é o principal saldo do município. Então, ainda hoje a gente paga, em termos nominais, menos do que pagava em 2008. Então, 6 anos depois, mesmo se a gente fosse corrigir, né, o saldo de 2008 pela inflação ou pela Selic, pelo que quer que fosse, imagina quanto a gente não estaria, né, economizando. Então, 6 anos depois, mesmo com toda a inflação, com todo o movimento de novas dívidas, a gente ainda continua pagando, em termos absolutos, menos do que pagava em 2008. Como o orçamento dobrou, então o peso da dívida, obviamente, é muito menor. Então, os números, né, de abril são esses. Acho que é certamente um cenário de menor crescimento de receitas, isso conforme já estava esperado, né, mas que dentro da margem, né, do orçamento foi algo plenamente administrável, seja porque a Prefeitura tem um superávit, né, que ela trouxe de exercícios anteriores, seja porque nós operamos com uma reserva de contingências dentro do orçamento. Então, parte do orçamento da Prefeitura ele é contingenciado e isso permite uma administração das despesas sem maiores imprevistos. Eu creio que isso conclui a minha apresentação e eu, obviamente, estou à disposição para todas as perguntas. Obrigado. Tenho a honra de registrar, apresenta a senhora Luciana Pinto, auditor de controle externo, Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A palavra está franqueada a quem quiser fazer uso da mesma e, para fazer uso da palavra, convido o nobre vereador Jefferson Moura. Bom dia, vereador professor Washington, meu companheiro de comissão. Bom dia, secretário Marco Aurélio Santos Cardoso. Ao cumprimentá-lo, cumprimento toda a equipe que o está acompanhando. Bom dia aos servidores e servidoras da Câmara Municipal. Bom dia especial aqui ao meu querido Amauri,
né? Esse trabalho, belo trabalho, né? Que esforço, acompanhando, monitorando. Querida Mauri, não se sinta frustrado, né? Um bom dia a todos e todas. Registro aqui mais essa audiência de prestação de contas, de relato, né? Feita pelo secretário, mas encerro aqui minha fala sem perguntas no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado. Bom, secretário, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação nessa audiência pública. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, agradecemos a presença de todos e dou por encerrada a audiência pública.